Ah, mas aqui já moravam indígenas antes dos portugueses chegarem? Sim, aqui a gente quer falar sobre o descobrimento do Brasil, sobre a palavra descobrimento, sobre tudo o que rodeia a nossa história, sobre tudo o que aconteceu com a chegada dos portugueses aqui. Então, fica à vontade, esse espaço é nosso, é meu, é seu, é nosso. É o crime ser consciente na voz arrogante, amante das causas das canções que me comovem. Segundo a história que a gente aprende, em 1500, Pedro Álvares Cabral e a sua galera chegaram a essa terra. Essa terra ainda não era Brasil. Afinal, quem deu o nome de Brasil foram eles. Eles chegaram a uma terra que acabaram de descobrir, segundo a história. Segundo a história, no dia 22 de abril de 1500, essa terra foi descoberta. Uma terra que até então só habitavam indígenas. E é aí que vem um questionamento pra gente. Como assim? A terra foi descoberta se já habitavam indígenas aqui? Pensa comigo. Se tiver uma nota de R$ 20 na sua carteira e você não lembrar que tem essa nota de R$ 20, você não descobriu uma nota de R$ 20? Exatamente. Descobrir significa saber algo que estava oculto, aprender algo que estava oculto ou algo que simplesmente esse povo ao qual você pertence não sabia. A palavra descobrir, inclusive, ela vem do verbo latino discere, que no latim tem a palavra disco, que significa aprender. Da palavra disco, a gente consegue tirar algumas coisas que a gente vê na nossa língua ainda. Por exemplo, quem está aprendendo alguma coisa é conhecido como o discípulo. Aquilo que se aprende é uma disciplina. O pessoal que trabalha em escola chama quem vai para aprender do corpo discente. A palavra descobrir, ela vem dessa mesma origem. Ela mudou um pouco no português e no espanhol, virando descobrimento ou descobrimento, enquanto no inglês ela se manteve exatamente. Tanto que o canal da descoberta se chama Discovery Channel. Então, sabendo já sobre o descobrir, a gente consegue entender o seguinte: descobrir uma terra, como foi o caso dos portugueses, não significa que eles inventaram essa terra, não significa que não tinha ninguém, significa que quem contou a história do Brasil até hoje para nós são os portugueses. Significa que a minha história, que a sua história, que a nossa história, ela não foi contada por nós. Ela foi contada pelos portugueses até hoje em dia. Porque se a história fosse contada pelos indígenas, com certeza ela seria contada de uma outra maneira. Mas os indígenas na história, eles não são protagonistas, eles são só um objeto, eles não são sujeitos, eles não são aqueles que fazem as ações, eles são quem recebe as ações. Então, como a história ela sempre é contada através de uma narração, o narrador da minha história, da sua história, da história dos indígenas e de todos nós são os portugueses. Mas quem é que perpetua essa história até hoje do jeito que ela é, sendo que não tem mais portugueses aqui? Pois é, para alguém é interessante que a história se mantenha como ela está. Quem é que mantém? Não sei. Eu sei quem é que não mantém. Quem não mantém a história assim sou eu e você. Porque na história, os indígenas são vistos como vagabundos, são vistos como aqueles que fugiam, aqueles que se matavam e não queriam trabalhar. Assim como os africanos que foram escravizados e trazidos para cá, também são vistos como vagabundos, como aqueles que não queriam saber de nada. Nunca foi contada a história deles. Até porque é difícil de saber a história deles em África se a gente não volta em África para saber a história. Toda a história que a gente tem, ela é contada por outras pessoas e essas pessoas não somos nós. Sabendo agora que essas pessoas não somos nós, a gente consegue entender o seguinte: a nossa história não é contada por nós. Se a nossa história não é contada por nós, como que a gente pode ser visto como alguém importante nessa história? Se você é um marginalizado, se você vive à margem, você vive à margem do quê? À margem do que você vive? Você vive à margem da sociedade, à margem de um sistema. Mas quem é a sociedade? Quem é o sistema? Entende como marginalizado, como as pessoas marginalizadas estão vivendo à margem da história? Mas qual história? A história que a gente conhece. Se você parar para pensar quem é o bandido, te dou até 2 segundos para você pensar em o bandido. Vai lá, pensa aí. Beleza. Imagina que o bandido que você pensou é aquele cara que aparece no programa da Atena ou em qualquer programa espirra-sangue assim, que fala sobre quem matou e quem morreu. Não é verdade? Você pode até dizer que não, você pode até dizer que você pensou nos políticos, mas não. Na hora que a gente pensa em bandido, a gente sempre remete
as pessoas marginalizadas. E não é uma culpa sua, não é uma culpa minha. Nós fomos introjetados a pensar assim. Eu sim, vou explicar por que a palavra bandido é desse jeito em outros vídeos. Na nossa abertura, o mais importante é que saibamos o seguinte. A história do Brasil, ela não foi contada por nós. O nome Brasil, ele foi dado pelos portugueses. Então, nada que tem nessa história representa a gente. Embora a gente assuma essa história para a gente ter uma identidade, essa não é a nossa história. A nossa história ela foi largada às margens, foi largada para fora da sociedade. Nós somos marginalizados, nós somos banidos, nós somos bandidos. Mais um detalhe, o Brasil foi descoberto em 1500, mas alguns anos antes, Portugal e Espanha já negociavam como dividiriam essa terra. Então explica, como que você vai dividir uma terra que você ainda não conhece? Uma terra que ainda não foi descoberta. Essa história do Brasil que a gente conhece, ela é cheia de falhas, e é sobre ela que a gente quer conversar. É sobre essa história que joga uns à margem e que deixa outros no poder que a gente tem que conversar. Não adianta nada eu falar que eu odeio político tal, você falar que eu odeio político tal, se a gente sequer entende a história nossa, a minha e a sua história. Eu também não entendo toda a história e fiquei à vontade para questionar, mas aqui eu quero que seja um espaço para a gente questionar essa história. E todo mundo é bem-vindo aqui, desde que você se sinta um vilão nessa história. Se você é um protagonista da história, se você é aquele do dinheiro, se você é aquele que tem o poder político, se você é aquele que está ditando as regras de como o país é, esse espaço não é para você. Esse espaço é para aqueles que foram jogados à margem, para aqueles que estão abandonados na sociedade, que hoje estão vivendo à mercê da sorte, que estão na dependência, às vezes, de jogos de azar. Esse canal, esse espaço, ele é para nós. Beleza? É isso. Eu sou WJu, esse é o Papo de Bandi. Segue nós, marca o sininho, faz tudo isso aí. Quer mais? Tanto mais o que o playboy odeia. Quer mais? Não multiplica o pão na Santa Ceia, mas é o crime viver sob pressão da repressão.